No roster da WWE é recheado de superstars que conseguiram fazer grande história dentro da empresa. E algo que vem se tornando muito comum ultimamente é que esses superstars que estão fazendo história vêm de outras empresas. Eles que são os chamados Indie Guys, já que vieram do cenário independente do wrestling. E é exatamente por isso que eu trago para vocês os 5 maiores superstars da WWE que vieram das indies. Lembrando que aqui eu vou generalizar a indie como toda empresa que não é a WWE, mas não significa que elas sejam indies exatamente. Começando a lista com Dean Ambrose. Sim, Dean Ambrose já lutou no cenário independente, já lutou em outras empresas e o Dean Ambrose já ganhou muita coisa na WWE. Sim, além do personagem bastante cativante para a maioria dos fãs que adoram ele também sabe promover muito bem, além de que ganhou várias coisas, como por exemplo, título intercontinental, tem o maior reinado da história do título mundial, já ganhou o Money in the Bank, já ganhou o título mundial, já ganhou o título das tags, já ganhou então ali o campeonato Grand Slam e pode ganhar mais coisa ainda, quem sabe ganhando o Royal Rumble, quem sabe ganhando o título universal, mas o fato é que o Dean Ambrose está recheado de conquistas, fora boas feuds que ele fez, né? Então, Dean Ambrose com certeza foi um dos melhores aí e maiores, claro, que já foram contratados pela WWE. O próximo na lista é Kevin Owens. Sim, o canadense Kevin Owens. Esse aqui é impressionante, porque o Kevin Owens em pouco tempo no NXT já se tornou campeão de lá. Ele simplesmente já chegou destruindo ali no NXT e em pouco tempo também foi pro main roster como campeão do NXT e bateu nada mais nada menos que John Cena na sua estreia. E foi um combate limpo, não houve nenhum tipo de roubo ou erro do juiz. Ele simplesmente venceu o até então campeão americano. Ele subiu para o main roster naquele mesmo ano e em pouco tempo conquistou o título intercontinental da WWE. Inclusive, mesmo depois de perder no ano seguinte, ele também venceu o título intercontinental da WWE. E apenas em 2 anos do main roster, ele já era campeão universal. Sim, ficou com um bom reinado com o título universal, perdeu e um mês seguinte já ganhou o título americano, do qual ele ainda voltou a ganhar outras 2 vezes no ano de 2017. Então, para você ver, ele não tem nem 3 anos de main roster na WWE e já ganhou quase que tudo ali praticamente, faltando talvez o título mundial e um título de tags, fora as rivalidades que ele vem fazendo ali, sendo o centro das atenções do Raw e do SmackDown quando está em um dos 2 shows. É impressionante como esse cara está indo muito bem. O próximo da lista é Seth Rollins. Sim, o arquiteto Seth Rollins. Bom, o Seth Rollins foi meio que o que começou tudo isso aí, né? Porque ele participou lá do primeiro NXT, né? Ele foi o primeiro campeão do NXT, o primeiro NXT desse novo formato, só pra deixar claro. Ele foi o primeiro campeão do NXT, desse título do NXT que existe até hoje, né? E aí ele se desenvolveu lá com o Shield ao lado do Dean Ambrose e do Roman Reigns. Na época do Shield, o Seth Rollins ainda ganhou o título de tags ao lado do Roman Reigns. Ele traiu o Shield e se aliou à autoridade, ele ganhou a pasta do Money in the Bank, né? E aí pra você ver, isso foi cada vez mais se desenvolvendo. Foi pra WrestleMania e fez o cash-in no evento principal da WrestleMania. Foi o primeiro cash-in da história na WrestleMania, ganhou o título mundial e quando ele ganha esse título mundial, ele se torna o primeiro campeão do NXT a ganhar o título mundial da WWE. Então ele meio que representa ali o início da nova era. Pra mim, a nova era começa quando o Seth Rollins faz aquele cash-in na WrestleMania. Aquilo pra mim foi o início da nova era. E aí, então, naquele mesmo ano, não satisfeito, ele simplesmente ganhou ainda o título americano no SummerSlam, se tornando campeão americano e campeão mundial ao mesmo tempo. O primeiro homem na história e, por enquanto, o único a fazer isso, né? Ainda rivalizou com Sting e foi responsável por aposentar Sting naquele mesmo ano, onde ele fez um reinado muito longo e acabou perdendo, infelizmente, esse título só por conta de uma lesão, mas ninguém havia tirado dele. Bom, no ano seguinte, ele, inclusive, recuperou esse cinturão vencendo o Roman Reigns do Money in the Bank de 2016, limpo ainda por cima, apesar de ter durado muito pouco, já que depois ele tomou o cash-in do Dean Ambrose. O mesmo Dean Ambrose voltou ali junto com o Seth Rollins à aliança em 2017, onde ambos ganharam o título das tags. E aí então o Seth Rollins voltou a ganhar o título das tags junto com o Jason Jordan, né? 3 vezes campeão de tag o Seth Rollins. E isso sem contar as inúmeras rivalidades ali que ficaram marcantes para ele, as boas promos,
Claro que ele atua melhor como heel do que como babyface, mas ainda assim é com certeza um dos caras que mais conquistou e vai conquistar bem mais por conta da idade dele na WWE. O próximo da lista é o Daniel Bryan, né? O Daniel Bryan, grande Daniel Bryan, também ali teve um baita sucesso na WWE e foi até em curto tempo ali, apesar de ser bem gradualmente, né? Ele começou na NXT naquela época que era de temporadas, fez até parte do Nexus, foi treinado pelo Miz, rivalizou com o Miz e logo no primeiro ano dele no main roster ele já ganhou o título americano vencendo o Miz. No ano seguinte ele já tinha ganhado a pasta do Money in the Bank e no fim daquele ano ele já tinha feito o cash-in no Big Show e se tornar o campeão mundial um ano depois, quem diria. No ano seguinte ele ganhou o título das tags junto com o Kane, né? E aí no outro ano ele ganhou o título mundial no SummerSlam, naquela ocasião onde depois ele tomou o cash-in do Randy Orton, mas ele voltou a ganhar o título mundial na WrestleMania 30, onde foi aquele negócio espetacular lá, todo mundo gritando yes, e ele em uma noite tinha vencido o Triple H de Batista e Randy Orton, ou seja, ele sozinho venceu o Evolution, né? Simplesmente foi demais, até então nenhum desses que vieram das indies tinha conseguido ali um grande momento no evento principal de WrestleMania. Só depois o Seth Rollins foi fazer isso com o cash-in. Mas o do Daniel Bryan foi até mais ali, digamos assim, impactante, porque ele venceu 3 grandes nomes ali e lutando mesmo, não foi um cash-in, apesar do Seth Rollins ter tido um certo oportunismo maior, né? Bom, e aí infelizmente ele se lesionou, mas voltou no ano seguinte e na WrestleMania ganhou o título Intercontinental, sim, pra você ver como esse cara ganhava um monte de coisa, né? E aí, infelizmente, depois ele se lesionou também e dessa vez teve que abandonar então sua carreira. E com isso, ele ainda atua como gerente geral no SmackDown Live, pelo menos no dia que eu gravo, ainda é um cargo. Mas pra você ver, cara, o sucesso que ele teve, não só nessa questão das conquistas, que ele ganhou praticamente todos os cinturões ali, mas também na popularidade de todos aí, podemos dizer que o Daniel Bryan foi o que mais foi popular, pelo menos por enquanto, com o público, né? O público adorava o Daniel Bryan ali, os momentos dele e tal. Com certeza ali foi um dos melhores investimentos. E o primeiro dessa lista é o CM Punk. E o CM Punk ele não é só o primeiro dessa lista pelas conquistas dele, pelas promos dele que a gente vai falar. Mas ele é o primeiro porque, diferente de todos esses que eu citei aqui, ele não veio de NXT, ele não veio de desenvolvimento tal, aprendizado ali, onde ele meio que foi ali se acostumando com o ambiente e tal, foi ali se estruturando. Não, o CM Punk veio do cenário independente em 2007. Em 2007, não tinha nada ali de desenvolvimento na WWE, nem a FCW ainda era tão assim. Ele simplesmente fazia um testezinho ali e pronto, já tava na ECW na época, né? Na ECW utilizava assim alguns novos superstars ali para começar a carreira. E aí logo em 2007 ali ele já estava indo bem e ganhou o próprio título da ECW, né? Foi campeão da ECW ali. No ano de 2008 já ganhou a pasta do Money in the Bank, sim, tava com a pasta do Money in the Bank em 2008. E aí ele já fez cash-in naquele mesmo ano e ganhou o título mundial, fazendo cash-in no Edge. Sim, no ano seguinte era campeão mundial, cara, olha isso, um cara das indies fazendo isso, certo? E aí então, campeão mundial, aí ele foi campeão de tag junto com o Kofi Kingston também durante um período tal. Conseguiu ser campeão também intercontinental, vencendo o William Regal. No ano seguinte, 2009, ganhou de novo a pasta do Money in the Bank. Ele é o único que ganhou 2 vezes a pasta do Money in the Bank. Lembrando que o Edge ele não ganhou 2 vezes, o Edge ele ganhou uma vez só a pasta do Money in the Bank e a outra foi numa aposta com o Mr. Kennedy e tal. O Mr. Kennedy perdeu pra ele a pasta, mas não é que ele foi lá e ganhou de novo o combate do Money in the Bank. Não, o único a fazer isso foi o CM Punk. E novamente teve sucesso no cash-in no Jeff Hardy, ganhou e tal. Aí depois disso ele ficou até um período meio zoado, só em 2011 que foi começar a melhorar quando ele se tornou o novo líder do Nexus. E aí depois então ele fez aquela pipe bomb lá que explodiu, foi considerada uma das melhores promos da história, né? E inspiração para boas promos que existem hoje, geralmente quando se trata de John Cena e Vince McMahon, as promos que acontecem hoje são meio que ali plágios do que o Punk já falou lá atrás. E aí em 2011 ele teve aquele combate lá épico com o John Cena no Money in the Bank em Chicago, onde ele ganhou o título na cidade natal dele, lá batendo o John Cena, aquele combate que ganhou inclusive 5 estrelas, né? Bom, ele até perdeu esse cinturão depois, mas recuperou no Survivor Series do mesmo ano de 2011, onde do Survivor Series ele levou até o Royal Rumble de 2013, né?
fazendo assim 434 dias o reinado dele, o maior reinado da história do título mundial na era moderna, né? Um reinado sensacional, onde ele perdeu só para The Rock, né? Não satisfeito, depois do reinado dele ainda ele teve uma rivalidade com o Undertaker para WrestleMania 29, onde ele não venceu, mas proporcionou um dos melhores combates que o Undertaker teve já na WrestleMania, considerado por muitos e avaliado por muitos dessa forma. Naquele mesmo ano não foi tão legal, mas ele teve uma boa rivalidade com Brock Lesnar no SummerSlam daquele ano. Aí ele teve uma saída conturbada da WWE depois de algumas brigas com Triple H e Vince McMahon. Mas lembrando que a importância dele não é só nessas conquistas que teve, que comparados aos demais ali em tempo de reinado, importância, foram maiores, mais credíveis, os nomes que ele enfrentou também foram lendários, mas assim, a importância dele também é que foi o CM Punk que abriu a porta para a WWE querer investir em outros talentos das indies. Isso não é uma coisa que eu tô falando por ser fã dele não, é coisa que você pode pesquisar e você vai ter ali que as informações são verídicas. Ele foi o primeiro investimento das indies da WWE ali, e ele deu certo, ele foi um sucesso, ele foi muito bem. E aí a WWE começou a ver que poderia dar certo com outros. Aí veio a ideia do Nexus, o próprio Daniel Bryan ali foi um dos mais investidos ali e tal. Então ele meio que abriu as portas pros demais, ele teve muita importância nisso. Ele e o Daniel Bryan, mas principalmente ele, porque ele não teve NXT, ele não teve centro de desenvolvimento, ele veio do nada, ele já chegou direto no roster ali, sabe? O público tinha que conhecer ele, alguns conheciam, outros não, outros foram aprendendo o que era CM Punk. Então ele meio que foi o que abriu as portas ali. Por isso que pra mim é o número 1 dos todos que vieram das empresas independentes ou outras empresas fora da WWE que não são indies exatamente. Pra mim ele foi o que mais teve sucesso, seguido de Daniel Bryan, seguido de Seth Rollins, seguido de Kevin Owens e seguido de Dean Ambrose, né? Vamos ver, ainda tem muitos anos aí pela frente, pode ser que o Seth Rollins ganhe muita mais coisa e passe ali um deles, o Kevin Owens passe, o Dean Ambrose passe, ou pode ser até que venha outro aí, quem sabe esse tal de Adam Cole aí não vai fazer alguma coisa, né? Esse tal de Adam Cole, todo mundo conhece o Adam Cole, enfim, mas aí vocês podem comentar se vocês concordam com essa lista, se faltou alguém ou se vocês inverteriam alguma posição aqui. É isso, galera. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!